Olá, concurseiro, tudo bem com você? Trazendo a resolução de mais uma prova de concurso público para o canal, dessa vez da SAB Ambiental, que é o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bebedouro. Dessa vez a prova objetiva é para o cargo de assistente administrativo. Lembrando que essa prova foi aplicada na data de 21/8/2022, nós faremos a resolução dos cadernos de língua portuguesa e também de matemática, iniciando com língua portuguesa. Então, vamos lá. Sendo assim, vamos dar início à resolução das questões. Para responder as questões de 1 até 6, é com base na leitura desse texto. Como é de praxe nas resoluções da Arquimedes, resolução de texto, eu vou posicionar o texto na tela, você vai dar um pause, vai fazer a leitura do texto. Tirou o pause? Vem comigo e nós vamos resolver as questões. Então, eu também vou fazer a minha leitura, vou fazer alguns grifos no texto e, após isso, nós continuamos para as questões, tá? O texto é um pouquinho longo, então a primeira parte está na tela, os 3 parágrafos. Dá o seu pause para fazer a leitura. Beleza? Agora eu vou colocar, a partir do traço, a segunda parte, os 2 últimos parágrafos. Dá o seu pause. Após feita a leitura, tire o pause e vem comigo para a resolução das questões. Pronto, já realizou sua leitura. Também fiz a minha leitura. Marquei aqui alguns pontos em relação ao texto, que vai me facilitar a retornar para buscar as informações. Por exemplo, aqui no segundo parágrafo, esse texto aqui fala em relação à alimentação, à produção, à distribuição de alimentos. Então, eu fiz um AL, retornando alimentos. Esse parágrafo se trata em relação ao aquecimento global. Então, marquei aqui os graus e também que esse texto retrata a respeito disso. Já no outro parágrafo, no próximo parágrafo, que trata a respeito do fertilizantes, aço, carbono. Então, se eu ver alguma coisa em relação a isso nas questões, eu já sei onde voltar. Então, as marcações nos textos que vão facilitar meu entendimento e também vão agilizar o meu retorno ao texto. Prosseguindo para a primeira questão. De acordo com o texto, é possível afirmar que, então, o embasamento no que foi feito a leitura. O problema de fome do planeta não ocorre em razão da produção suficiente de alimentos. Bom, o texto, retornando lá na parte que eu marquei com alimentos, trata justamente disso. O que fala nessa parte? Fala assim, ó. Já a água e a comida são preocupação, mas não em relação à produção, e sim à distribuição. Então, quer dizer o quê? Nós produzimos sim uma quantidade ideal de alimentos no planeta, porém, ali ele confirma ainda um pouquinho mais para baixo que, apesar de nós produzirmos uma quantidade totalmente relevante, 1/3 dos alimentos produzidos estragam sem ser consumidos. Então, nosso problema está longe de estar na produção. Nosso problema está na onde? Na distribuição dos alimentos e qualitária para as pessoas. Então, a asserção A, da questão número 1, retrata exatamente o que o texto quis passar, a má distribuição de alimentos no planeta. Então, eu já marcaria a letra A, partiria para outra questão, mas vamos ver porque as outras questões estão... As outras questões não, as outras alternativas estão incorretas. A B. É um equívoco pensar que a Terra, que um dia a Terra e a espécie humana não existirão. Em momento algum do texto é abordado esse quesito, tá? Então, totalmente errado. Mitos existentes em relação aos problemas ambientais impedem que sejam resolvidos. Também, como a questão é de acordo com o texto, em momento algum no texto falou que mitos estão impedindo que esse problema seja resolvido, tá? Fala em relações aos problemas ambientais, é outro tópico. O que toca aqui no texto em relação aos problemas ambientais é a questão do uso do fertilizantes, do aço e também das grandes quantidades de carbono estocadas nesses materiais. Além do aquecimento global, não fala nada de mitos influenciando nesse aspecto, tá? Então, a C também está totalmente errada. O aumento da temperatura do planeta já vem ocorrendo, mas dificilmente será superior a 2 graus. Totalmente o contrário, né? Aqui fala exatamente que o aquecimento global é uma realidade, mas vai ser difícil limitá-lo apenas aos 2 graus. Significa o quê? Que vai ser difícil fazer com que ele não se torne superior a esse valor.
Já a asserção fala que dificilmente ele será superior, ao contrário do que o texto propõe. Então, totalmente errada. Já a letra E, como se tem grande dependência de combustíveis fósseis, será viável sua utilização. Não, o texto fala assim. Exatamente, vamos voltar lá. Fala que o problema é que nós somos uma civilização dependente dos combustíveis fósseis. Beleza, começo tudo ok. Porém, livrar-nos dele não será uma tarefa impossível, igual fala a alternativa. É uma tarefa possível, só que demorará séculos. Não será anos nem décadas, é uma tarefa um pouco mais extensa, que vai demorar um tempo para mudar essa cultura já enraizada. Aqui na alternativa, ele fala que é inviável, que não irá ocorrer, que não é passível de substituição. É sim passível de substituição, porém, uma mudança a longo prazo. Então, como já assinalado, sem sombra de dúvidas, alternativa A. Questão número 2. De acordo com o texto, é possível afirmar que o aço, cimento e plástico. Qual é a parte do texto que fala a respeito disso? Eu marquei aqui. Fertilizantes, aço, carbono. Também fala a respeito do plástico. Então, retornando. Poderiam conter menos quantidade de carbono. Em um momento, aqui no texto, se nós formos retomar, ele fala que a mudança passa a partir do momento que criássemos materiais com menos quantidade de carbono. O ponto não é esse do texto. O ponto é que os materiais que são utilizados hoje, de fato, têm grande quantidade de carbono, mas ainda eles são necessários para estender minimamente a população terrestre que vive ainda na pobreza, níveis de conforto semelhantes aos países ricos. Então, apesar deles conterem grandes índices de carbono, ser até de certa forma prejudiciais ao planeta, ele até o momento ainda são necessários. Então, a alternativa encontra-se incorreta. Não passa, né? O texto não aborda exatamente esse quesito da mudança dos materiais nesse momento. São hoje facilmente substituíveis? Não são facilmente substituídos, até porque a mudança é uma mudança gradual que vai levar um grande tempo. O texto não aborda esse quesito de ser facilmente substituído. Errado. Estão presentes de forma negativa. O que nós vemos ali? Apesar deles terem impacto negativo, eles estão presentes de forma positiva a fim de equalizar um pouquinho que seja a qualidade de vida das pessoas menos favorecidas. Então, a C não faz sentido algum. Tem relação com o grau de precariedade material das pessoas. Tá no que nós acabamos de ler. Então, ele tem uma relação direta, porque ele é muito utilizado, mas ele requer ser muito utilizado. Porque essa é uma forma de sermos justos e minimamente estendermos aos pobres, digamos assim, as pessoas menos favorecidas, uma qualidade de vida. Então, querendo ou não, direta e indiretamente, o uso desses materiais tem uma relação com o grau de precariedade material das pessoas, tá? A alternativa D está correta, tá? Então, por que a letra E não está certa? Vamos ver. Distribuem uniformemente pelos diferentes lugares do mundo. Em momento algum, o texto fala sobre essa distribuição. Se a gente ler aqui com calma, ó, ao contrário da cidade, não vista nenhuma tecnologia sustentável. Aqui fala a respeito da de pobreza e o começo fala que eles são indispensáveis, tá? Em momento algum fala dessa distribuição uniforme. Então, caso marcássemos a letra E, nós teríamos deduzindo uma informação que não está no texto. Então, ele deixa bem claro lá no começo. De acordo com o texto. Então, de acordo com o texto, a questão que faz sentido e está correta é a letra D. Questão número 3. A expressão destacada no terceiro parágrafo, nós provavelmente avançaremos de forma rápida para tecnologias sustentáveis na produção de eletricidade e transporte. Apresenta a circunstância de. Ó, o que esse trecho quer nos dizer? Nós fomos lá no texto, terceiro parágrafo, como diz aqui na asserção, ó,
problema é que nossa civilização o problema é que nossa civilização somos uma civilização de combustíveis fósseis, e livrarmos dele é uma tarefa que demorará séculos, anos e décadas, tá? Até aí estamos falando de tempo transcorrido. Transcorrido não. Tempo que irá acontecer no futuro. Transcorrido é passado. Comentei errado. É tempo que irá acontecer no futuro, que irá ser percorrido. Então, aqui fala de tempo, beleza? Nós provavelmente avançaremos, então, avançaremos de forma rápida para essas tecnologias. Então, de forma rápida, apesar de nós termos retomado anos, décadas e séculos, pode causar um erro no candidato. Porque aqui ele quer dizer a forma que avançaremos, ou seja, nós avançaremos para tecnologias sustentáveis? Sim, mas de que forma? De que modo avançaremos? Forma rápida, certo? Então, qual é a forma que nós avançaremos? Lentamente, pouco a pouco, segmentado? Não, avançaremos de modo rápido, de forma rápida. Então, esse de forma rápida quer dizer, sem sombra de dúvidas, o modo como avançaremos. Então, questão número 3, alternativa A. Apesar de poder causar um pouquinho de estranheza, você pode ter marcado até tempo aqui, não é em relação a tempo, tá? Esse de forma rápida não quer dizer que vai ser uma coisa rápida, mas sim o modo como avançaremos, tá? Então, alternativa A. Questão número 4. A expressão destacada no segundo parágrafo, temos esses dois recursos, quantidades suficientes, mas o gerenciamos muito mal. Aqui, questão relativamente fácil, né? Esse mas traz uma ideia adversativa, uma diversidade. Temos os recursos em quantidades suficientes, beleza. Mas, então, a diversidade, eles são mal gerenciados. Então, esse mas é aquele mas o quê? O do mas, porém, contudo, entretanto, todavia. Então, mas, porém, contudo, entretanto, todavia. Então, questãozinha simples e direta. Questão número 4, letra E. Questão número 5. A final alternativa, que é a reescrita do trecho do texto, está de acordo com a norma padrão de concordância verbal. Então, concordância do verbo em relação ao restante, que é o verbo supre. Letra A. Esclarecimentos sobre como se supre, até falei corretamente, dá para ver o erro, se supre nossas necessidades. Então, que deverá ser suprido? As nossas necessidades. Então, supre está no singular e o complemento dele está no plural. Então, estou tentando encaixar um verbo no singular com um complemento no plural. Então, a alternativa A não é. O autor traça um panorama realista dos desafios que existe pela frente, que claramente existe. O que existe? Os desafios existem? Não. Desafios existem. Então, a B também não é. Estraga-se um terço dos alimentos produzidos. Aqui é uma coisinha interessante. Um terço dos alimentos produzidos, nós temos aqui um partitivo. Partitivo. O que quer dizer um partitivo? Quer dizer que esse verbo, o verbo estragar, aquele encontra como estraga-se, poderia concordar tanto com um terço, aí seria escrito dessa forma, estraga-se um terço dos alimentos, ou seja, o verbo está concordando com o terço, ou ele poderia também estar concordando com os alimentos produzidos. Então seria estragam-se um terço dos alimentos produzidos. Como nós temos um partitivo, o que é um partitivo? É uma parte de um todo, ou seja, um terço é uma parte de um total maior, um terço. Tá? Pensa na fraçãozinha, 1 sobre 3. Quando nós temos 1 sobre 3 é o quê? Uma parte de 3. Então, um partitivo. Então, o estraga-se aqui, ele pode traga-se ou qualquer verbo, ele pode concordar tanto com o terço, tanto com os alimentos produzidos. Então, nesse caso aqui, está concordando com o terço, sem problema, está feita corretamente a concordância verbal. Novamente, já marcaria a letra C e partiria para outra questão, mas, a fins educacionais, vamos ver quais são os erros da D e E. Livrar-nos dos combustíveis fósseis são uma tarefa
são uma tarefa? Livrar-nos dos combustíveis fósseis é uma tarefa só, né? Então, não são uma tarefa. É uma tarefa. D. Errada. Mudança climática, poluição e superexploração de recursos naturais têm ocorrido? Então, três coisas. Mudança climática, poluição, superexploração têm ocorrido? Então, eu tenho um complemento no singular para três itens. Se encontram no plural, três itens no plural. Então, não encaixa, né? É uma coisa que não encaixa. Então, novamente, tentando encaixar singular com plural, que já pode descartar. Então, certamente, como nós já vimos marcados, esse texto pegou ali a parte do partitivo, que é uma coisa que está sendo muito recorrente na banca FUNESP. Aconselho, se você não estava muito familiarizado com esse tipo de uso partitivo em frase de concordância, tende a cair cada vez mais, dá uma revisadinha e vamos lá para o próximo. Questão número 6. Sinal alternativa em que a expressão do trecho no quarto parágrafo alimentar 8 bilhões de humanos que habitam a Terra. Foi reescrita, então ele quer uma reescrita através da colocação correta emprego do pronome, tá? Então aqui eu vou substituir, nesse caso, o planeta pelo uso de um pronome que remeta a esse substantivo que vai ser implícito, tá? Então, nesse tipo de exercício, a primeira coisa que eu faço é ver se o pronome está no local correto. Se não está, eu já desclassifico aquelas alternativas que não estão. Simples assim. Primeiro passo. A palavrinha que já deve ser de seu conhecimento, ela é atrativa ao pronome. Um pouquinho torto aqui. Ela é atrativa ao pronome, assim como a palavra não, a palavra nunca, palavras negativas, que é o quê? É exatamente a ocorrência de próclise. Então, eu sei que a palavra aqui ela é atrativa, então sempre que eu tiver o pronome, ele vai ter que estar depois da palavra atrativa. Então, sendo assim, eu já vou desclassificar as alternativas em que o pronome não ocorre depois da palavra atrativa, ou seja, que não está ocorrendo a próclise. Então, letra A classificada, a letra D também desclassificada e a E também. Só com esse raciocínio simples, que ele é basicamente primordial nos estudos do concurseiro, você não sabe, você já deveria saber, tá? Esse é um assunto extremamente importante. Se você não sabe, saiu daqui, revise-o e vamos lá. Então, só com esse simples raciocínio já desclassificamos três alternativas. Então, ficaremos agora entre a B e a C. Agora vai pegar mais um pontinho. O uso do o e do lhe. Quando eu vou usar o lhe em questão? O lhe, ele remete ao significado de a ele, a você, ao senhor, quando nós temos um sujeito indefinido, certo? Aqui a palavra em questão que foi implícita é o planeta, não se trata de um sujeito indefinido. Então não cabe o uso do lhe. Tá? O lhe até ficaria estranho. Ó, pensa no lhe na frase. Vamos substituir por a ele. 8 bilhões de humanos que a ele habitam? Não, faz muito sentido, tá? Então, o lhe não cabe nesse tipo de caso. Mas o O, sim. O O ele remete ao planeta, que foi implícito. Ou seja, 8 bilhões de humanos que o habitam. O O habitam, esse O quer dizer o quê? O planeta. Então, letra B, uso perfeito da colocação e também do pronome ideal é o gabarito da questão número 6, beleza? Então vamos para a próxima. Novamente, questãozinha com texto. Você já sabe, o nosso padrão nós iremos posicionar na tela. Você dá o seu pause, faz a leitura passo a passo, com muita atenção e retorna para resolver as questões comigo. Eu também vou fazer minha leitura e vou grifar algumas partes do texto para facilitar a retomada das ideias, tá? Então, pausou. Bom, se você já fez a sua leitura com muita atenção, eu também já fiz a minha, fiz algumas marcações aqui ao lado, que quer dizer, ali nesses dois primeiros parágrafos foi mais a respeito do convite que foi feito a Caetano. Aqui nesses dois parágrafos ele relata um pouquinho ao longo de uma nova vista de Salvador que ele está tendo a partir do mar. E os últimos parágrafos ali é mais a respeito do retorno, que ele retornou à praia, deixou o barco. Então, essas três informações já me facilitam o retorno ao texto.
Então, sendo assim, vamos prosseguir para a questão número 7. De acordo com o texto, novamente, de acordo com o que é dito no texto, nada mais nada menos. É possível afirmar que os personagens chegaram. Opa, que os personagens, já emenda aí, tá? Que os personagens chegaram mais rápido por mar do que chegariam por terra aos locais que Caetano precisava ir. De acordo com o texto. Em nenhum momento o texto faz essa comparação. Então, errado. Foram juntos a diversos locais em Salvador, foram, beleza, e ainda tiveram tempo de visitar uma cidade próxima. Não, não, não. De forma alguma. O texto relata que eles visitaram, eles foram aos lugares sim, porém, a vista que eles tiveram nessa cidade, que ele até remete a uma outra cidade, mas não é outra cidade necessariamente. Ainda assim é Salvador, porém, a partir de um outro ponto de vista, como se fosse ó, Salvador vista da terra por dentro e Salvador vista do mar. Então, continua sendo a mesma cidade, porém de dois pontos de vista. Então, visitar uma cidade próxima? Errado. Retornaram ao local que haviam conhecido, beleza. O último parágrafo fala que eles haviam retornado após terem contemplado Salvador a partir do mar. Beleza, agora sim. Eles contemplaram a mesma cidade, Salvador, isso aqui de uma outra visão, e ao final, como você pode ler, eles retornaram ao mesmo local. Que gabarito letra C. Poderia já partir para as próximas questões, mas vamos analisar as últimas questões para ver por quê. Mas não, as últimas alternativas para ver por que elas estão incorretas. Conheceram-se em uma praia ao amanhecer. Não. E voltaram juntos ao anoitecer. O texto até fala que eles voltaram juntos ao anoitecer, mas não fala qual horário eles saíram. Então, por essa dúvida, tá incorreta. Sentiram-se entediados? Não. Eles se deslumbraram com a vista, até foram mais devagar para continuar contemplando. Então, aumenta alguns sentidos entediados. Gabarito confirmar, sem sombra de dúvidas, alternativa C. Questão número 8. As expressões destacadas no terceiro parágrafo e pelo puro prazer de olhar para ela demoravam-se, flutuando no mar sereno, pode ser substituídas corretamente por o que a questão quer, que era exatamente sinônimos das palavras demoraram-se e sereno. Sereno, nesse caso no contexto em que está empregado, não quer dizer sereno de chuva, de frio, de estar fresco. Nesse caso, no contexto que está sendo usada a palavra sereno, é flutuando no mar sereno, um mar calmo, um mar sossegado, um mar tranquilo. Então, A e C já estão descartados. Já demoravam-se parte da ideia que eles foram mais devagar para contemplar a vista, realmente no sentido de retardavam-se. Tardavam-se, foram devagar, contemplavam. Quer dizer, necessariamente aproveitavam. Essa palavra, tá? Mais pra frente fala que eles aproveitaram sim a vista, mas não é essa palavra que remete ao fato deles terem aproveitado. Essa palavra quer dizer somente o sinônimo dela, que eles se retardavam. Então, questão número 8. Gabarito letra B. Questão número 9. Assinale a alternativa que apresenta a expressão empregada em sentido figurado. Questão de sentido figurado são realmente questão mais simples, mas exige bastante atenção para não cometer alguns equívocos. Então, vamos lá. A. Convidou o Caetano para dar uma volta em seu barco. Sentido próprio da palavra. B. Tinha revelado para ele aquela outra cidade que a cidade era, também nada em sentido figurado. De pé sobre o barco, o corpo negro brilhando contra a luz do sol. Esse daí pode causar até uma certa dúvida, mas o corpo negro brilhando contra a luz do sol era exatamente a visão que tinha Caetano naquele momento. Então, ele não está fazendo uma comparação figurada, mas sim ele está relatando o que ele estava vendo exatamente. Então, sentido próprio de uma cidade era caminhada, uma cidade era a cidade caminhada, esse barulho que jamais se cala. Ou seja, presta atenção. Uma cidade era a cidade caminhada, esse barulho que jamais se cala. O que é um barulho que jamais se cala? É uma expressão em sentido figurado, tá? Então,
A letra D, sim, está empregada em sentido figurado. Vamos olhar ainda a letra E, porque está incorreta. No barco foram ao mercado, e ao banco, e ao correio, e a outros lugares. Uma frase perfeitamente escrita em sentido próprio. Também não é a letra E. Então, confirmado. Questão número 9, gabarito letra D. Questão 10. Questão a respeito do uso de crase. Talvez seja uma das questões que costumam causar mais dúvidas com os concurseiros, porém, garanto para você que essa questão número 10, se você ali soubesse o mínimo das colocações de crase, você conseguiria fazer ela ali em torno de 5 segundos. Mesmo, questão bem simples, você faria ela em torno de 5 segundos. Eu vou te explicar como. Primeiramente, esqueça toda essa historinha que foi contada, não gaste seu tempo lendo todo o texto. Vá especialmente para a região em que está a crase, como por exemplo aqui. Vamos analisar então o uso dela. Dissipava a vida, a sombra dos livros. Esse A tem crase ou não tem crase? Talvez essa primeira lacuna seja um pouco mais duvidosa. Vamos supor que. Vamos dar o caso que você não soubesse. Por exemplo, esse caso, o primeiro caso, estou em dúvida. Não sei essa regra. Vou marcar um xizinho. Mesmo não sabendo essa regra, você não precisava entrar em pânico. Vamos olhar os dois casos sucessivos. Ó, o pai e o escritório se faziam indiscerníveis a seus olhos. Aqui eu tenho o quê? Pronome indefinido. Antes de pronome indefinido, não admite-se crase. Então, tenho certeza que esse A não tem crase. Próxima lacuna. O menino não chegava a desvendar. Desvendar, verbo. Antes de verbo, também não se admite crase. Então, uma situação hipotética, eu não sei o primeiro, mas eu sei que no segundo e no terceiro, com toda certeza, não tem crase. E, olhando aqui as alternativas, a única alternativa onde tanto o segundo quanto o terceiro não tem crase é na alternativa E. Já poderia marcar ela ali sem sombra de dúvidas e partir para as outras questões. Mas vamos analisar ali por que a primeira lacuna tem crase. Apesar de aparentar uma situação onde não tenha, ela tem. Por quê? Porque o pai nunca saía do escritório. Ele dissipava a vida, a sombra de livros. Esse a sombra de livro parte de. Parte do quê? Parte do a maneira de. Era a maneira como ele dissipava a vida. Era o modo de. Então, sempre que nós temos uma frase, a moda de, o modo de, a maneira de, similar a moda da casa, gol a Pelé. Então, admite-se o uso de crase. Essa primeira lacuna tem crase. Confirma-se, então, gabarito letra E. Então, essa foi a resolução do caderno de língua portuguesa da Sábia Ambiental, cargo de assistente administrativo. Também traremos a resolução comentada da parte de matemática, então não deixe de conferir. Os cadernos com download dos PDFs com resolução realizada por mim ficará na descrição. Juntamente com ele, também o link do nosso site. Você poderá estar conhecendo os nossos guias preparatórios para concurso público, tá? Então, te vejo no próximo vídeo na resolução de matemática. Não deixe de acompanhar.